falar? Vários Brasis dentro do Brasil, um país desigual na renda, na escolaridade, na produtividade e em vários outros indicadores. Realidade que está mudando a partir das políticas públicas. O tema está em debate no Senado. O horizonte da Política Nacional de Desenvolvimento Regional são os próximos 20, 30 anos. Nós não queremos levar 50 anos para chegar à média da renda per capita do Brasil. O Nordeste ainda tem quase 30% da população analfabeta e é a população rural. O Senado criou uma comissão especial para o aprimoramento do Pacto Federativo, reflexões e ideias para o Brasil do século XXI. A partir de agora, aqui, no Em Discussão. Eu enfatizo o Nordeste não é só porque eu sou nordestina, não. É porque quando a gente faz a leitura na escala macro-regional, nenhuma outra região tem o hiato que o Nordeste tem. 28% quase da população e 13,5% do PIB. Nenhuma outra região do Brasil tem um hiato tão grande entre a base demográfica e a base produtiva. Não é à toa que o nordestino tem que sair mundo afora para ganhar a vida. Eu destaco algumas heranças. A primeira é a herança da ocupação litorânea. Ali é o mapa da demografia brasileira e a gente vê nitidamente que o Brasil tem uma forte concentração humana e a humana trouxe a econômica. Então, tem uma forte concentração humana e econômica nessa faixa litorânea. A segunda herança é uma herança muito positiva, que é a que eu chamo herança da diversidade brasileira. Esse mapa de fundo é o mapa dos biomas. Então, é um país continental com 6 biomas. Então, uma coisa é o Brasil da campanha gaúcha, outra coisa é o Brasil do açúcar, outra coisa é o Brasil do café. Então, são heranças que foram ficando e marcando diferenciações importantes. E a terceira é da população. O Brasil é um país miscigenado, mas o mix não é o mesmo. O mix regional é diferente. A presença dos índios é muito mais forte no norte, dos africanos muito mais forte no litoral, dos europeus muito mais forte no sul. Isso dá visão de mundo diferente, manifestação cultural diferente. Então, dá uma riqueza cultural muito grande que nos invejam muito por isso lá fora, tá certo? A outra é uma herança também de concentração, aí não mais litorânea, mas que passa por essa linha preta que eu botei ali. Tem um corte que é Sul, Sudeste, Centro-Oeste e outro corte que é Norte e Nordeste, em termos de padrões socioeconômicos. E aí dá esse resumo aí, né? Um país diferenciado, com esse corte litorâneo e um corte Norte-Sul, com a Amazônia, que na minha visão deve ter um tratamento especial. Então, essas são as heranças principais. O que é que aconteceu recentemente? Primeira mudança recente é que a grande concentração do século XX, que foi a concentração da indústria, ela arrefeceu. Esse estudo compara 90 com 2007 e a gente vê nitidamente que a mancha principal, que era aqui no Sudeste, ela se estende para o que Campolina chama o polígono do crescimento Sul-Sudeste e vai subindo na direção do litoral do Nordeste, não é? Com uma extensão lá para o Acre, que aquilo ali é puxado pelo agronegócio, a indústria puxada pela demanda do agronegócio, o polo de Carajás, ali no Pará, e o polo de Manaus, da Zona Franca. Então, essa é uma mudança importante, que beneficiou o Nordeste. O Nordeste ganhou um pouco de peso relativo na indústria do Brasil. O agronegócio se concentra ali, quem está puxando aquela dinâmica para o Centro-Oeste e para o Norte é o agronegócio, é nítido aí nesse mapa, mas o Nordeste está pegando um pedaço dessa dinâmica. A porção Cerrado do Nordeste está pegando um pedaço dessa dinâmica. Ali, aquele mapa de cinza é a soja entrando no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. E aqui a dinâmica da última década, essa linha azul ali é a linha do Cerrado. Quer dizer, dentro do Nordeste, a sub-região que mais cresceu foi a região do Cerrado. Por incrível que pareça, a segunda que mais cresceu foi o semiárido, não é? Então, quem pensa que o semiárido está parado, está enganado. O semiárido está em mudança. A outra mudança importante é na população urbana. O dinamismo das cidades médias brasileiras. O Brasil do século XX pulsou nas grandes capitais.
Mas o Brasil do século XXI está crescendo mais nas cidades médias. E o dado é muito interessante, né? Já temos 40% da população brasileira em cidades entre 100 mil e 2 milhões de habitantes. Na década passada, a taxa de crescimento da renda do Nordeste foi de 5,6% ao ano, acima da média nacional, que foi 4,5%. Todas as outras regiões também crescem acima, exceto o Sudeste. Se a gente fizer essa tabela para o século XX, quem lidera o crescimento é o Sudeste. Outra mudança importante é no ensino superior. Também, para quem faz desenvolvimento regional, não pode deixar de destacar isso. O Brasil praticamente dobrou, um pouquinho mais que dobrou o número de pessoas fazendo curso superior. O Nordeste quase triplicou e o semiárido quase quadruplicou, tá certo? Então, o que mostra que teve uma onda para o interior, né? O nível médio educacional melhorou em todas as regiões, mas Norte e Nordeste ainda apresentam indicadores abaixo. Aí o melhor é o Sudeste agora, o Sul perdeu, o melhor é o Sudeste já era o melhor em 2005. E o Norte e o Nordeste continuam atrás, não é? Mas no Nordeste chama atenção o analfabetismo, porque melhorou, o analfabetismo melhorou em todas as regiões, está do lado de cá, mas o Nordeste ainda tem quase 30% da população analfabeta, e é a população rural, não é? Era 40 quase, não é? Caiu para 30, mas 30 ainda é um absurdo. Do ponto de vista da pobreza também, Norte e Nordeste foi quem mais reduziram a pobreza. Esse é o gráfico que o governo federal usa, que é o conceito de pobreza de quem está até 1/4 do salário mínimo. A linhazinha laranja é Norte e a linhazinha cinza é Nordeste e a linha cinza é Norte. Então, a gente vê que a maior queda são nas duas regiões mais pobres, se aproximando da região sul, que é a melhor. Tem um estudo recente do IPEA, que é o texto para discussão 2054 desse ano. Primeiro, está havendo uma convergência entre os PIBs estaduais. A diferença entre os PIBs estaduais já foi maior do que é hoje. Mas, veja, São Paulo ainda tem um PIB 4,4 vezes maior do que o do Maranhão. O maior e o menor são São Paulo e Maranhão. A diferença entre os dois é 4,4. E São Paulo ainda tem um PIB superior à média nacional de 31%. Então, São Paulo continua sendo um destaque e a gente está com dificuldade de chegar perto. E a outra tendência é que aproximou nos estados, mas afastou nos municípios. Quando eles comparam, a comparação entre municípios e nas micro-regiões, ela é maior. Por isso que a política regional não pode ser só na escala macro-regional. Já começo dizendo isso. Esse dado reforça a ideia de uma política por múltiplas escalas. A outra tendência é a permanência dos diferenciais de educação, que eu já falei. Apesar da melhoria do ensino superior, os padrões educacionais do Norte e do Nordeste são bastante inferiores, aí as duas regiões. A permanência de diferenciais de infraestrutura. A infraestrutura do Sudeste e Sul é muito melhor do que a do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uma coisa interessante que foi a queda da migração. Como melhorou a dinâmica nas regiões mais pobres, o pessoal migrou menos. Então, a migração interestadual diminuiu e uma forte concentração das políticas de fomento à agricultura familiar no Sul. Claro que o Sul tem uma base familiar muito boa, mas ele continuou trazendo o principal das políticas públicas para lá. Portanto, veja, a minha síntese aí é que teve mudanças interessantes, a maioria foram positivas, mas o problema regional ainda permanece no Brasil. No próximo bloco, desenvolvimento regional. Menos desigualdade, mais planejamento. Ela, com certeza, tem que produzir a redução das desigualdades entre as pessoas.